Bem-vindos a mais um Claramente. A palavra hipócrita parece agressiva, não é mesmo? Mas o que ela significa? Hipócrita é uma pessoa que age como um ator ou uma atriz e quer aparecer, é falsa, é fingida, dissimulada. Interessante que Jesus, quando viveu aqui, ele falou bastante sobre hipócritas, avisando seus ouvintes para evitarem fazer ou falar coisas somente para se tornarem alvo de atenções. O desejo dele, de Jesus, para quem quer seguir as suas instruções, é fazer esforços um dia de cada vez, todos os dias, para seguir agindo com sinceridade, verdade e pureza. Jesus nos deu orientações sobre como vencer a hipocrisia. Algumas delas são não anunciar nas redes sociais ou de outras formas o que você fez para ajudar alguém. Ou seja, faça suas boas obras em segredo, evite fazer coisas boas só para chamar atenção sobre si. Ele sabia que nossa natureza humana contaminada espiritualmente quer reconhecimento e elogio. Muita gente fica nas redes sociais colocando coisas para serem elogiadas e exaltadas. Mas fazer o bem sem anunciar, sem fazer propaganda, é o melhor caminho para vencer a hipocrisia e Deus dará as suas bênçãos aos que assim procederem. E devemos lembrar que as bênçãos dele são melhores do que os elogios das pessoas. Outra prática que nos auxilia a lutar contra a hipocrisia é evitar julgar os outros. Jesus também nos advertiu para não fazermos isso ao dizer o seguinte: não julgue para que você não seja julgado. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, na Bíblia. Pessoas hipócritas julgam e criticam os outros, seja na sua consciência ou falando. Apontam falhas dos outros em vez de observar os seus próprios erros. Não somos deuses para ficar julgando os outros. Peça a Deus perdão por ficar julgando as outras pessoas, se é que você faz isso. E em vez dessa conduta ruim, peça a Ele, a Deus, para te mostrar seus erros, seus defeitos de caráter e que Ele te ajude a vencer isso. É duro olhar nossos defeitos e lutar contra eles, mas esse é o caminho da serenidade, da maturidade e do serviço útil na vida. Também contribui para a vitória sobre atitudes hipócritas oferecer misericórdia aos outros. Jesus também nos orientou sobre isso quando ele disse assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Esse texto está em Mateus capítulo 23, versículo 23. Podemos ficar obcecados com leis e regulamentos, deixando de lado a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Lembra daquela ocasião em que aqueles membros hipócritas da igreja trouxeram uma mulher que havia sido pega em adultério? Levaram a Jesus, e eles testaram para ver se Jesus aplicaria a lei de Moisés, na verdade, mal interpretada por eles. Eles não tinham nenhuma consideração humana por aquela mulher pecadora. Alguns deles tinham adulterado com ela e agora a acusavam diante do mestre. E o que Jesus fez? Ele disse assim: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Isso está em João capítulo 8, versículo 7. Jesus revelou a hipocrisia deles, perdoou a mulher, exercendo misericórdia para com ela e recomendou que ela não mais cometesse o pecado de prostituição. Vai ajudar a vencer passo a passo a hipocrisia ou fingimento, os esforços pessoais para concentrar a preocupação em crescimento interior em vez de na aparência externa. Mude de querer agradar as pessoas para agradar a Deus. Também o amor precisa ser sincero. O apóstolo Paulo nos recomenda, inspirado por Deus, dizendo assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom.
Isso está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 9. As pessoas hipócritas falsas dizem amar alguém quando na verdade não amam. O que elas chamam de amor geralmente tem motivos doentios, manipuladores, não construtivos. E dizem que amam só para obter favores e promoções. O amor maduro não é fingido. É importante lutar contra a hipocrisia porque ela mantém a pessoa fora do seu eu honesto, do seu eu maduro e valoroso. A cura da hipocrisia conduz a pessoa para ser alguém melhor, sincera, e isso produz, entre outras coisas, paz interior e valorização honesta por parte dos outros. Mantendo uma postura falsa, dissimulada e hipócrita, causa conflitos nos relacionamentos. Não é ruim ter que lidar com uma pessoa que você sabe que é falsa? Pessoas assim vivem com fofocas, e isso é antipático e afasta os outros. Vai ajudar a vencer a conduta falsa, hipócrita, você praticar o que prega e pregar o que pratica. Falar num púlpito, colocar numa rede social, dizer para alguém alguma prática de conduta que você não faz é falsidade e prejudica você mesmo. Procure não fazer comentários sobre a vida das pessoas, né, dos outros, mesmo que você não concorde com a forma como essas pessoas vivem. Se você não for capaz de dizer alguma coisa positiva sobre uma pessoa, é melhor ficar calado. Não nutra pensamentos de que você é melhor do que os outros só porque não erra como eles. Seus erros podem ser outros, ou podem ser os mesmos sem que você tenha consciência disso. Sempre que sentir impulso de criticar ou depreciar alguém, pare e pense que você tem erro de conduta também e que o juiz é Deus, não é você. Veja que texto interessante que diz assim: se mantivermos em nossa mente a lembrança dos atos desagradáveis e injustos dos outros, pensaremos ser impossível amá-los como Cristo nos amou. Mas se nossos pensamentos estiverem focalizados no maravilhoso amor e na misericórdia de Cristo por nós, esse mesmo Espírito irradiará para os outros. Devemos amar, olha só que frase interessante, devemos amar e respeitar os outros apesar das falhas e imperfeições que não podemos deixar de notar. Devemos cultivar a humildade e desconfiar de nós mesmos. Devemos ter paciência com as faltas dos outros. Isso destruirá o egoísmo e nos dará um coração longânimo e generoso. Esse texto está no livro Caminho a Cristo, Novo Caminho, a Nova Versão, na página 76, escrito por Ellen White. Outro passo que nos ajuda a vencer a hipocrisia tem que ver com tratar os outros da maneira como somos tratados por Deus. Ele nos ama não porque somos perfeitos. Ele não irá te amar só quando você se tornar perfeito ou perfeita. Então, considerando que somos imperfeitos, como assumir a posição de juiz dos outros, não é mesmo? E talvez a coisa mais difícil é obedecer ao que Jesus ensinou sobre o dever de amarmos nossos inimigos. Vemos muita hipocrisia no mundo político quando um candidato numa eleição que antes atacava o outro político se junta com esse político agora por interesses corruptos, e tentar vencer nas eleições. É nojento isso, não é? Amar inimigos. Inimigo pode ser não só quem te ataca, quem te deprecia, quem te machuca, quem trai, quem compete no trabalho de forma desonesta, mas qualquer pessoa que tem feito coisas ruins contra você, seja da família, da igreja ou do trabalho. Na maioria dos casos, só o poder da graça de Jesus é capaz de nos dar a habilidade de amar nossos inimigos. Essa graça nos ajuda a olhar a pessoa sofrida e não os erros dela. Não tem como vencer a hipocrisia sem humildade. Precisamos nos humilhar diante de Deus pedindo a Ele condições para vencer o fingimento.
Peça a Ele que te mostre as áreas de sua vida onde a hipocrisia tem funcionado e Ele vai te mostrar e vai te dar capacidade de vencer isso, caso você queira. Se colocar no lugar da pessoa ajuda a entender o outro e exercer misericórdia. Vamos ficar por aqui hoje. Obrigado por sua audiência e até o próximo Claramente.